Freddy Fazbear Pizzaria Simulator era o final perfeito. Ou pelo menos é isso que os fãs de FNAF dizem. Um jogo lançado no final de 2017 e foi um jogo que veio depois do grande recomeço de FNAF, que foi no Sister Location, e que deu várias perguntas pro jogo que poderiam ser respondidas literalmente no FNAF 6. Então tinha uma boa expectativa para esse jogo. O Sister Location ele tinha a questão do final do áudio do Michael Afton, onde dava a ver que o Ian Afton sobreviveu no incêndio do FNAF 3. Tinha também o teaser da nova Circus Baby. E tinha todos esses mistérios de saber o que aconteceu com os personagens, o que aconteceu com Hernand, o que aconteceu com Michael, se o Ian sobreviveu, onde é que ele está andando, essas situações. Então, FNAF 6 poderia ser importante para isso. Mas será que deu essas respostas pra gente? E é isso que eu vou analisar nesse vídeo, não é mesmo? Oi, eu sou o Tony Yoshi. E bom, FNAF 6 foi lançado no dia 4 de dezembro de 2017. Esse FNAF, ele surfa muito na onda das perguntas que aconteceram que o FNAF 5 deixou, FNAF Sister Location, e também da trilogia que havia sido lançada de livros sobre FNAF, que também deixou várias dúvidas na comunidade de FNAF, e que também nos deu bastante respostas com o passar do tempo. Tinha muita gente teorizando o que poderia acontecer, e falando até mesmo um pouco dos bastidores de FNAF 6, Scott Cawthon trollou todo mundo falando que não poderia mais, ter o FNAF 6, que era a famosa notícia falando que Scott Cawthon tecnicamente desistiu de fazer FNAF 6 e que o nome do jogo seria Freddy Fazbear Pizzaria Simulator, apenas um simulador de pizzaria. O que a gente sabe que não aconteceu, só foi uma grande trollagem mesmo do próprio Scott, que talvez não pegou tanta gente quanto poderia, porque o Scott já tinha feito várias trollagens no mesmo nível. Então acabou que o jogo foi lançado de certa forma mesmo. Hora de analisar o FNAF 6, se ele realmente pode ser bom. E vamos começar primeiramente com o tópico da jogabilidade. A jogabilidade de FNAF 6 ela é um tanto quanto diferente, é tanto quanto diferencial. Para algumas pessoas pode ser para nível positivo e para outras de nível negativo. Primeiramente, falando sobre a questão do simulador de pizzaria, ele literalmente funciona como realmente um simulador de pizzaria. E onde você tem que comprar minigames, tem que comprar os palcos, comprar os animatronics, enfim, tem vários minigames para você conseguir dinheiro, fazer os markets, aceitar anúncios, enfim. Pra mim, simulador de pizzaria tá ok, eu gostei muito dessa parte do jogo. Agora, falando da jogabilidade das noites em que você tem que sobreviver, você tem que fazer algumas tarefas, tem que deixar o computador fazer algumas tarefas, e você tem que ir selecionando, enquanto você tem que confundir os animatronics com áudios e ficar olhando para os lados apenas para ver se eles podem estar perto ou não. Assim, poderia até ser uma jogabilidade interessante, mas talvez não tenha tanto assim também. Talvez não seja muito bom para algumas pessoas. Para mim não me incomoda tanto, eu não me incomodo tanto com essa questão dessa jogabilidade das noites, mas tem muitas pessoas que realmente não gostam e que realmente detestam essa jogabilidade. Então talvez essa nota de jogabilidade fique um pouco baixa por conta disso. E além da questão da jogabilidade das noites, tem também uma nova mecânica que é o salvage, onde você tem que salvar os animatronics, que no caso são as Scrap Baby, Scrap Trap, o Molten Fred e o Left. E essa questão do salvage já foi também um pouco mais diferente no FNAF, não tinha essas coisas no FNAF, falando a verdade. Talvez o máximo que continha era aquelas manutenções que você tinha que fazer no Sister Location, no Funtime Fred e também na Circus Baby. Mas esses foram um pouco mais diferentes até. Então isso não tem até uma nota positiva pro jogo. Então talvez a jogabilidade fique um pouco mais na média, como nota 5 ou nota 6, enfim. Então, já terminando essa parte, então já vamos para outra parte, para você já deve ser bastante manjado, que é a parte do terror. Essa parte é manjada porque quem viu os últimos vídeos sabe que FNAF não tem muito terror. Já vamos começar por aí. FNAF 6, ele provavelmente tem os animatronics mais fluidos que poderiam ter.
Isso já poderia dar um certo medo dos jogadores. Porém, a jogabilidade também não ajuda, não. A jogabilidade, eu acho que tem muita culpa do FNAF 6 não ser um jogo assustador. Não só também da jogabilidade, mas também do próprio Scott, que tem um pouco de dificuldade para dar um terror, um toque de terror no jogo. Então, isso já não tem muito impacto. O Scott não dá muito impacto de horror pra gente. E isso talvez seja uma das maiores críticas que tem no jogo, nos jogos de FNAF. Esse tópico, como de costume, acaba que fica muito baixa. Ela só não fica zero por conta literalmente das histórias que se contém nas pizzarias, no próprio jogo em si. A questão da história pode dar um pouco de medo nas pessoas. Agora, você jogar não dá nenhum impacto de medo, não. Então, falando sobre essa. Terminando essa questão do terror, então já vamos para o próximo tópico e o mais importante, que é a história. A história de FNAF 6 é cotada como uma das melhores que tem em todo o FNAF. Falando sobre o que está acontecendo, o FNAF 6 ele é praticamente o plano do RM para terminar todo o ciclo de terror que aconteceu nas pizzarias da Fred Fazbear. Então só por esse introdução já fica muito bom, já fica muito interessante acompanhar essa história. Então o RN ele acaba que pede pro guarda que vai estar naquela pizzaria do FNAF 6 fazer o salvage dos animatronics. É meio que um protocolo que ele coloca lá na Fred Fazbear ou na própria pizzaria mesmo, e coloca para que todos os animatrônicos eles estejam no mesmo lugar para que o plano do Henry seja colocado em prática. O guarda do FNAF 6 é o Michael Afton, ou seja, nós controla o Michael Afton novamente para esse provável término desse ciclo de FNAF. Quando você descobre que é o Michael, também fica muito interessante. Talvez você pense que o Michael e o Henry estejam trabalhando juntos, o que não é verdade, mas já dá a resposta do que poderia ter acontecido com o Michael e até mesmo com o próprio Springtrap, porque quando você vai jogando, você vê que tem um animatrônico meio de coelho e muito acabado está na pizzaria, que é o Scraptrap, né, o Afton. Então deu para perceber que o Michael está lá literalmente para procurar o pai mesmo, né, para achar o pai, e também, né, pelo mesmo motivo do Henry, para colocar também um fim logo de tudo nisso. E aí, com o passar das noites, chegar na sexta noite, que é no sábado, o Henry finalmente coloca o final do seu plano logo em prática. Ele vai incendiar toda a pizzaria para que os animatronics, para que eles não consigam fugir. E também os remanescentes dos animatronics, eles só podem ser acabados quando são muitos e muitos e muitos e muitos aquecidos. Então, então todo o estudo do Henry acabou que levou a essa conclusão. O Henry, ele faz o seu discurso final, onde ele conta um pouco do seu plano, que era capturar todos esses animatronics e colocar meio que num ciclo sem fim, né, num labirinto, né, fingindo que lá poderiam ter mais remanescente para eles, o que não acontece, e fazer com que os áudios em que o Michael colocava fazer os animatronics ir para aquela sala, porque achavam que eram mais remanescentes para ele. Além disso, ele fala sobre que algumas almas poderiam ter algum descanso, falando do modo em Fred. O motivo disso eu vou falar um pouco mais tarde. E também ele fala em que um certo cara já está com um buraco do inferno esperando por ele. E assim, quem sabe da história já poderia saber que ele estava falando do William Afton. Mas também, além disso, no computador também mostra a imagem do Afton, então logo já está claro que ele estava falando do William Afton mesmo. E também, além disso, ele dá um discurso final, uma despedida final para a filha dele, a Charlie, que está dentro da Left. Então, foi um discurso bastante memorável na comunidade FNAF e que deu todo esse fim para esse ciclo. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No.
This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us, a gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name, I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Enfim, concluindo tudo, FNAF 6 pra mim, eu gosto muito de FNAF 6. Eu adoro FNAF 6. Porém, provavelmente para algumas pessoas, FNAF 6 é uma grande bosta e não serve pra nada. E também tem para outros que FNAF 6 deve ser o grande final, o final do FNAF. Então, falando assim, pra mim, eu gosto muito de FNAF 6, eu acho a história bastante interessante, a jogabilidade não me incomoda, o simulador de pizzaria é muito bom, o salve é muito bom, então pra mim o jogo ele é meio que uma nota 8. Porém, eu entendo as pessoas que realmente não gostam, porque a jogabilidade ele é bastante diferente e pode ser bastante fácil, né? Então, eu entendo as pessoas não gostarem do FNAF 6. Agora, respondendo a pergunta que fiz no começo do vídeo, o FNAF 6, na minha opinião, não era para ser o final, porque tinha algumas coisas que tinham que ser respondidas, como por exemplo a alma vingativa que está dentro do Golden Freddy, que é praticamente melhor explicada na Ultimate Custom Night. Então, melhor dizendo, a Ultimate Custom Night era sim para ser feita. E também que FNAF 6 fosse realmente o final, então não existiria a obra-prima que foi o Help Wanted. Então, na minha opinião, FNAF 6, mesmo sendo um jogo muito bom e tendo um final maravilhoso, não era para ser o final realmente de FNAF, porque tinha coisas a ser explicadas e tinha jogos melhores para ser feitos. Lembrando, é tudo apenas minha opinião, pode ter alguma diferente e está tudo bem, a gente segue em frente. Obrigado por assistir esse vídeo e tchau!